Porque a verdade é que ninguém sai ileso de ninguém, André. Basta, às vezes, uma conversa com a pessoa errada, na hora errada, no lugar errado, para tudo que você construiu na vida desmoronar. Você já parou para pensar que quem você escolhe ter por perto pode mudar completamente o seu futuro? No trecho que você vai ver agora, Verena Araújo fala sobre maturidade, relacionamentos e por que andar com pessoas imaturas pode destruir tudo que você construiu. Prepare-se, porque essa conversa vai fazer você repensar suas escolhas. Quando você falou sobre a questão da maturidade, né? Hoje eu sou uma pessoa madura, hoje eu evoluí, eu avancei. Eu até queria trazer um gancho aqui. Qual é a importância de não se relacionar com pessoas imaturas? Aí aqui nós não estamos falando ali do adolescente, do jovem, não. A gente está falando realmente, às vezes, do homem de 30 anos com a mente de 15, da mulher com 30 anos com a mente de 15. Qual é a importância de não se relacionar com gente imatura? Na verdade, qual a importância de não se relacionar com qualquer pessoa que não esteja no mesmo propósito que a gente? Porque não pode haver julgo desigual. E quando a gente fala sobre julgo desigual, as pessoas sempre levam pro lado matrimonial, pro lado do relacionamento amoroso. O crente tem que ficar com crente, macumbeiro tem que ficar com macumbeiro. Só que o julgo desigual serve para todas as áreas da vida da gente. Porque a Bíblia diz em Amós 3:3, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, para você estar andando junto com uma pessoa, necessariamente vocês têm que estar em acordo. Então, se ela não está de acordo com você, no sentido de estar ali caminhando de acordo com os mesmos princípios, com os mesmos valores, com a mesma visão, isso significa que é você que está adaptando o seu comportamento e os seus valores aos princípios daquela pessoa. Porque a tendência é sempre a gente abaixar a régua. É muito mais difícil influenciar do que ser influenciado. Então é por isso que a tendência é sempre a gente se contaminar com o comportamento do outro, em vez de edificar o comportamento do outro com o nosso. Para você conseguir edificar o comportamento de alguém, você tem que estar num nível de maturidade espiritual muito alto. Porque realmente só o domínio próprio, só a comunhão com Deus faz com que você consiga ficar suficientemente firme na posição ao ponto de não sucumbir à vontade de desfrutar dos mesmos desejos que você vê o seu amiguinho desfrutando. Então, a gente não deve andar com pessoas imaturas, com pessoas que não compartilham dos mesmos valores, que não compartilham dos mesmos princípios, porque é um processo natural você acabar se contagiando por ela. Porque a verdade é que ninguém sai ileso de ninguém, André. Ninguém sai ileso de ninguém. Essa frase você tem que registrar, é muito sua essa frase. Sai. Ninguém sai ileso de ninguém. Eu, no primeiro dia que eu te conheci, no primeiro contato que a gente teve, eu não saí ilesa. Eu voltei para casa com muito mais seguidores, com convites de mentoria, de palestra, de pregação, porque bastou um contato com você para que a minha vida toda fosse edificada, para que eu fosse influenciada por você. E o contrário também acontece. Basta, às vezes, uma conversa com a pessoa errada, na hora errada, no lugar errado, para tudo que você construiu na vida desmoronar. Então a gente precisa entender que foi por isso que Davi disse, não me assentarei na roda dos escarnecedores, porque ele sabia que para se manter firme nos valores dele, ele precisava afastar todo mundo que pudesse colocar esses valores em risco. Então maturidade é isso, é entender que sim, você vai ser influenciado, porque tem muita gente que diz, eu não sou influenciável, eu tenho uma mente forte, eu não sou criança, mas isso é soberba, porque a soberba precede a queda. Então a gente precisa ter a humildade de reconhecer que todos nós somos influenciáveis. Todos nós somos passíveis de ser influenciado. E é por isso que nós precisamos vigiar. Porque relacionamento é destino, André. Relacionamento é destino. Com quem você se relaciona define o seu futuro. Relacionamento é destino. E é aquilo que eu penso que quanto mais assertivo você for na escolha, né, quem você vai escolher para estar ao seu lado, maior é você reduz a possibilidade de divórcio. Porque o divórcio, muita gente pensa que o divórcio ele começa ali especificamente quando tem o atrito, mas não. O divórcio ele também é um pouco da sua escolha. Porque se você não mapear a pessoa, se você não entender como ela funciona, você se deixar levar muito pela emoção, pela paixão, você vai faltar critério, vai faltar crivo.
Aí a pessoa, às vezes, quando você vê que você estava muito apaixonado, não percebeu que o propósito é diferente do seu, a visão é diferente. E aí quando você vai ver, casou, já está casado. Aí é onde sai os divórcios. É possível que hoje, isso até é forte, mas assim, necessário a gente tentar entender. Hoje é possível que exista uma boa quantidade de pessoas que estão casadas, mas elas não se amam? Com certeza. Porque amor não sustenta nada sozinho. Uhum. Respeito sem amor sustenta o relacionamento. Porque quando você tem respeito pela pessoa, significa que você tem admiração. E o amor é uma consequência direta da admiração. Então basta que você admire e respeite a pessoa para que o amor surja lá na frente. Só que o contrário não procede, o amor sozinho não sustenta nada. E é por isso que muitos relacionamentos acabam. Acabam porque antes de acabar o amor, acabou primeiro o brilho no seu olhar quando você olha para a pessoa. Porque é aquele cara guerreiro, batalhador, provedor, protetor, proativo, que você conheceu e que fez os teus olhos brilharem, acaba se tornando muitas vezes acomodado, passivo, te sobrecarrega, coloca o peso da criação dos filhos, da administração do lar todo nas suas costas. Da mesma forma, a mulher. Ela encantou o homem no primeiro momento pela doçura, pela leveza, pela beleza. E lá na frente ela se torna a mulher chata, que só reclama, que só cobra, que só critica, que compara o marido dela com outros homens. Ela engorda, perde o cuidado dela com a beleza, mesmo sabendo que o homem é extremamente visual. Então o amor sozinho não sustenta nada. Tanto é que Jesus perguntou aos discípulos: vocês me amam? Vocês me amam? Pedro, tu me amas? Então faz o que eu digo. Então cuida das minhas ovelhas. Então siga os meus mandamentos. Para Deus não existe amor se não existe obediência. Então o amor não é um sentimento. O amor é a materialização de atitudes que mostram que existe respeito pela pessoa que convive com a gente. E é por isso que eu sempre falo, relacionamento é algo que você precisa investir o tempo todo. Tem muita gente que acha que o jogo tá ganho e para de investir no relacionamento porque já são 20 anos casados. E é assim que o adultério começa, é assim que o divórcio começa, é assim que a frieza, que a falta de conexão, que dormir em quartos separados começa. É assim. Então a gente precisa ter essa prudência, a gente precisa entender que o amor sozinho não sustenta nada, que a gente precisa estar o tempo todo atendendo às demandas do nosso cônjuge. O homem, a maior demanda é a paz. Mulher, a maior demanda é segurança emocional. E a gente precisa se comprometer com as necessidades do nosso parceiro e parceira. Ou seja, quanto mais tempo você tem de relacionamento, quanto mais tempo você tem de casado, mais atenção você precisa dar. Exatamente, mais atenção você precisa dar. Justamente porque já não existe mais aquela paixão, já não existe mais aquele fogo, aquele desejo intenso pelo outro. Porque essas coisas são muito naturais no início. Então você não precisa fazer muito esforço, né? Porque a paixão é algo natural ali do primeiro momento. Sim. Mas com o tempo, tudo isso some e o que fica mesmo é a sua decisão de fazer dar certo. E decidir fazer dar certo tem que ser diário. Porque basta um erro que não foi resolvido, que foi jogado para debaixo do tapete, para anos de relacionamento irem pro buraco. Anos de relacionamento acabam, assim, na velocidade da luz. Isso que você falou, eu achei interessante, a questão ali da paixão, né? Uhum. Que inicialmente tem aquela paixão e as pessoas aí estão apaixonadas e casam, etc. As pessoas, elas... Vamos entender esse contexto. As pessoas... É possível que uma pessoa, ela case porque já ama ou não? O amor, ele é construído no tempo. A paixão é a primeira etapa e o amor é construído no tempo. Como funciona? Não existe amor à primeira vista. Existe paixão à primeira vista. Você não pode dizer que ama uma pessoa sem antes ter comido um saco de sal com ela. Essa é a verdade. Porque o amor se prova no fogo, na forja. O amor se prova de acordo com a sua disponibilidade de permanecer mesmo quando o cenário está desfavorável. Porque a paixão, ela não pode ser usada como métrica, ela não é um referencial seguro, justamente porque ela se baseia numa questão puramente química e hormonal. Ela desperta no seu cérebro as mesmas áreas que uma droga, por exemplo, desperta. Ela te coloca em estado de vício e de demência. Tanto é que você não consegue criticar o outro, as pessoas mostram os erros, apontam pra você e você não consegue enxergar. Todo mundo tá vendo que a pessoa não presta e você não consegue ver, porque a paixão faz isso, ela deixa a gente idiota.
Ela tira a nossa capacidade, o nosso senso crítico. Mas aí quando a paixão vai embora, só permanece quem decidiu amar. O amor não é um sentimento, a paixão é um sentimento. Ela foge ali da tua escolha, mas o amor é uma decisão. A gente decide amar a pessoa todos os dias quando a gente entende que uma discussão não é sobre ego, não é sobre quem tá certo, não é sobre vencer, é sobre resolver um problema. A gente decide amar uma pessoa quando a gente coloca as necessidades dela acima das nossas. Quando a gente entende que relacionamento não é sobre você ser feliz, é sobre fazer o outro feliz. A gente decide amar uma pessoa quando a gente entende que ela é a nossa prioridade e não as nossas vontades. E não os nossos parentes, e não os nossos amigos. Eu jamais posso levar em consideração mais a opinião de quem está de fora do que a opinião de quem dorme comigo todos os dias. A pessoa com quem eu divido boletos, a criação dos filhos, a minha vida e uma rotina tem que ser prioridade na minha vida. E eu vejo muitos relacionamentos acabando porque o marido ou a mulher não tem sabedoria e permite que parentes entrem no casamento, que permite que a amiga que não tem experiência nenhuma matrimonial interfira, permite que o amigo que só sabe viver na boemia, em bares e em contextos que não são edificantes, interfira e dê a opinião dele. Então a gente precisa entender que casamento é sobre dois, é sobre intimidade, é sobre uma monogamia. Apenas um tem que ter importância na minha vida. Apenas um tem que exercer autoridade sobre as minhas emoções. Então o casamento é isso, é um cuidado diário. Se você quer construir relacionamentos que realmente te edifiquem, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos que vão transformar sua vida.